Boa tarde, meu nome é Simone Portela, hoje é dia 28 de abril de 2020. Eu fui convidada para fazer um vídeo hoje, então eu poderia escolher qualquer tema. Eu escolhi falar sobre a responsabilidade civil do Estado. Aí primeiro eu vou fazer um breve histórico da responsabilidade civil do Estado, e começo dizendo que antigamente, prevalecia a regra da irresponsabilidade do Estado. O Estado se confundia com a figura do monarca. Havia aquela ideia de que o rei não pode errar. Então, o Estado não respondia por dano nenhum causado ao particular. Mas com as revoluções liberais, a Revolução Francesa, esse entendimento mudou. Firmou-se a premissa de que o Estado, assim como os particulares, ele também tem que estar submetido à lei. Também tem que obedecer aos ditames legais. Então, com base nisso, passou-se a considerar a responsabilidade civil do Estado. No Brasil, especificamente, a primeira previsão expressa em lei da responsabilidade civil do Estado veio no Código Civil de 1916, que dizia expressamente que a responsabilidade era subjetiva. A responsabilidade civil do Estado era subjetiva. Exigia a comprovação de culpa do agente público para haver responsabilidade. Só com a Constituição de 1946 é que passou-se a haver a responsabilidade objetiva do Estado no direito brasileiro. E assim permaneceu nas constituições anteriores, nas constituições posteriores e continua na atual Constituição de 1988. Ou seja, a responsabilidade objetiva independe de culpa do agente público. Então, vamos para os elementos da responsabilidade civil do Estado. A necessidade de 3 elementos. O fato administrativo, que seria uma conduta ou uma omissão do agente público, o nexo de causalidade e o dano. O nexo de causalidade seria a comprovação de que aquela conduta ou omissão do agente público foi a causadora, foi o fato gerador do dano causado ao particular. Isso são esses os elementos que caracterizam, falando de responsabilidade objetiva. Agora vamos avançar um pouquinho mais, vamos falar sobre as pessoas, quais são as pessoas que estão alcançadas pela essa responsabilidade objetiva. Nós sabemos que, pela redação do artigo 37, parágrafo 6 da Constituição Federal, que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, que são os entes públicos da Federação, eles estão abrangidos pela responsabilidade objetiva. E também as autarquias e as fundações públicas, por serem pessoas jurídicas de direito público. Mas a Constituição foi mais longe. Também as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviços públicos, também respondem de forma objetiva. Ou seja, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, quando prestadoras de serviços públicos, elas respondem de forma objetiva, sem comprovação de culpa. Do mesmo modo, as concessionárias de serviço público, assim, aquelas empresas particulares que são contratadas mediante licitação pelo poder público para fazerem alguma prestação de serviço, por exemplo, transporte de passageiros no âmbito municipal, por exemplo, transporte urbano de passageiros no âmbito do município, isso é sempre dado por uma concessionária de serviço. A empresa de ônibus é uma concessionária de serviço público. Se ela, por acaso, ela atropela uma pessoa, o motorista da empresa atropela uma pessoa, a responsabilidade é objetiva, independe de culpa. No mesmo caso, se fala no caso das empresas públicas e sociedades de economia mista, né, desde que prestadores de serviço público. Por quê? Porque quando as empresas públicas e as sociedades de economia mista elas prestam uma atividade econômica, aí elas se igualam ao particular.
Então, não há que se falar em responsabilidade objetiva, aí é a responsabilidade subjetiva, tá bom? Então, fechando esse tópico aqui, vamos mais adiante, vamos prosseguir um pouquinho mais. A responsabilidade primária e responsabilidade secundária. Em caso de insuficiência de recursos, quando ajuizada uma ação de responsabilidade civil e face de uma empresa privada prestadora de serviços públicos, ou então de uma concessionária de serviços públicos, a empresa privada de serviços, prestadora de serviços públicos, assim, uma empresa pública ou sociedade de economia mista, prestadora de serviços públicos, ou uma concessionária de serviços públicos, no caso delas não terem recursos financeiros suficientes para pagar o particular. Aí ocorre uma responsabilidade subsidiária do ente da qual aquela pessoa jurídica pertence ou então foi contratada, no caso de concessão. Ou seja, se for uma empresa pública municipal, o município ele responde subsidiariamente por ela não ter recursos para pagar ao particular. Casos de obras públicas. No caso de obra pública, há que se fazer uma diferença. Quando o dano foi causado pelo só fato da obra, quem responde é aquele ente da federação que é responsável pelaquela obra pública, né? Mas quando o dano é praticado pela empreiteira, causado por decorrência da atividade da empreiteira em si, aí é a empreiteira que responde. Agora, avançando um pouquinho mais, vamos falar da responsabilidade por omissão. Nós sabemos, não há controvérsia de que os atos praticados por agente público, quando causam danos ao particular, geram responsabilidade objetiva. Isso em atos. Agora, quando há omissão, aí, atos omissivos, quando há uma omissão do Estado, há uma controvérsia. Eu vou começar pela doutrina clássica, eu vou começar falando de Elie Lopes Meireles. Elie Lopes Meireles expressamente admite que a responsabilidade é objetiva, é sempre objetiva, seja por ação ou omissão, a responsabilidade do Estado é sempre objetiva. Em sentido contrário, temos Celso Antônio Bandeira de Mello, que até hoje defende que a responsabilidade em casos de atos omissivos é subjetiva. Temos também uma distinção entre omissão genérica e omissão específica. Omissão genérica, esse conceito de omissão genérica e omissão específica é trazido pelo autor Guilherme Couto de Castro, tá? Então, em caso de omissão genérica, que seria quando o poder público não tem aquele dever jurídico de agir para evitar aquela omissão, aí a responsabilidade é subjetiva, porque não há um dever do poder público de agir, um dever de agir. Aí a responsabilidade é subjetiva. Agora, omissão específica, quando há o poder público está compelido a agir para evitar aquela omissão. Por exemplo, há um bueiro aberto. Isso é muito comum nos municípios, um bueiro aberto. E o município já foi alertado, olha, tem um bueiro que está aberto, tem pessoas que estão caindo naquele bueiro. Aí uma pessoa sofre um dano quando cai naquele bueiro. Nesse caso, há uma omissão específica, Então, o Estado responde de forma objetiva, tá? Seria a responsabilidade objetiva. Há também uma outra forma de ver a responsabilidade por omissão no sentido da culpa administrativa ou culpa anônima do serviço. Quando o Estado ele responde pelo fato do serviço. Nesse caso, a responsabilidade é sempre subjetiva, precisa comprovar que houve culpa, mas
não precisa identificar quem foi o agente causador do dano. Tá certo? Então é mais ou menos isso. A gente fecha aqui ação e omissão da administração pública. Vou avançar um pouquinho para falar sobre a prescrição. Prescrição da ação de responsabilidade civil em face do Estado. Quando entrou em vigor o Código Civil, pelo fato do Código Civil dizer que a ação de reparação de danos tem um prazo prescricional de 3 anos, alguns passaram a sustentar que a responsabilidade civil do Estado também teria o prazo prescricional de 3 anos. Ao contrário do decreto 20.910 de 32, que prevê o prazo de 5 anos. Sendo que o que prevaleceu foi o decreto 20.910 de 32, que por ser uma lei específica, ela trata de um tema, ela tem uma especificidade em relação ao tema, então foi o que prevaleceu o entendimento de que a responsabilidade civil do Estado tem um prazo prescricional de 5 anos. Para o particular é melhor. Para o particular é melhor, porque tem mais tempo para ajuizar a ação. Para a administração pública é pior, mas para o particular é melhor. Agora, falando um pouquinho de responsabilidade por atos legislativos. Em regra, não há que se falar em responsabilidade civil pela lei em tese, porque a lei, como um ato genérico, abstrato, impessoal, ela por si só não seria capaz de causar dano a um particular. Mas nós temos algumas exceções. Por exemplo, no caso de uma lei declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, tanto pode ser em controle difuso ou em controle concentrado. Há uma controvérsia em relação a isso, mas eu entendo que tanto em controle concentrado ou em controle difuso, desde que ela seja declarada inconstitucional e o particular tenha sofrido um dano em decorrência dessa lei que foi declarada inconstitucional. Aí, nesse caso, há sim uma responsabilidade civil decorrente dessa lei declarada inconstitucional. Outro caso também seria o caso da lei de efeitos concretos, que é aquela lei que ela formalmente é uma lei, mas materialmente é como se é um ato administrativo, porque ela possui um efeito concreto. Nesse caso, ela pode ser atacada por mandado de segurança, isso é pacífico. Então, nesse caso, sim, o Estado responde civilmente, tá? Outro caso seria nas hipóteses de omissão legislativa. Omissão legislativa. Tanto na ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão, como em mandado de junção, havendo um prazo para o Estado, para a administração pública atuar, no caso, para atuar, aí sim, também temos outro caso de responsabilidade civil por atos legislativos que é considerado pela doutrina. Agora, quanto aos atos judiciais, também quanto aos atos judiciais, os atos praticados pelo Poder Judiciário no exercício da função jurisdicional, despachos e decisões interlocutórias e sentenças, não há que se falar, em regra, não há que se falar em responsabilidade civil. Em regra, não há que se falar em responsabilidade civil, até porque o ato judicial, ele, em tese, ele cabe recurso. Ele cabe recurso, então tem a via recursal. Mas temos algumas exceções também. Em caso de erro judiciário, transitado e julgado a sentença criminal, o particular, depois de entrar com uma ação de revisão criminal, ele tem direito, sim, com a ação de revisão criminal, que é considerada, comprovada que aquela condenação ela foi indevida. Então, houve um erro judiciário. Nesse caso, de erro judiciário, na esfera criminal,
quase pacífico, praticamente pacífico, né? Porque está até expresso na Constituição, que cabe responsabilidade civil do Estado, sim. A controvérsia reside em erro judiciário em relação a julgados do civil, julgados civis. Aí, se uma ação rescisória, se depois de uma ação rescisória, que ela desconsidera, torna sem efeito a coisa julgada, se seria possível a responsabilidade civil, eu entendo que não. Tem alguns doutrinadores que entendem que sim, mas eu particularmente entendo que não. Então é isso, gente. É muito grande a discussão sobre a responsabilidade civil do Estado. Eu fiz assim umas principais considerações, mas eu poderia ficar aqui 3 horas, 4 horas falando de acordos de julgados do Supremo Tribunal Federal e do STJ e dos tribunais, tanto de tribunais de justiça como dos tribunais regionais federais, mas o tema é muito grande, então eu vou parar por aqui e depois eu volto para falar de novo sobre esse assunto. Tá? Muito obrigada.